Tudo bem, pessoal? São 13h30 do dia 27 de janeiro de 2025. Gravar bem rapidamente, que agora que eu comecei a gravar aqui, que eu fui olhar a hora, Jesus, se eu não ficar atento, hoje Jéssica me larga. Eu saí de casa, eram umas 9 horas da manhã, se bem que eu avisei pra ela que provavelmente eu chegaria hoje depois do almoço. Eu já saí de casa um pouco tarde. O carro chegou essa madrugada, eu vim aqui com o Cláudio guardar o ônibus, era bem 1 hora da manhã. E aí eu falei, eu até pensei em já ficar aqui pela madrugada e já limpar o carro. Falei, não, vambora, eu tô cansado, tô com sono. Aí vou dormir, a hora que eu levantar é isso mesmo. Aí eu levantei próximo de 8 horas, fiz algumas coisinhas lá em casa lá. E aí vim pra cá, tô aqui desde umas 9h20. E aqui tá finalizado, graças a Deus, mais uma vez a limpeza do carro, graças a Deus mesmo. Lembrando que esses dias meu de sossego, entre aspas, acaba amanhã, porque o Comil chega amanhã. Eu acredito que depois do almoço, 1, 2 horas da tarde, ele já esteja aqui em Nova Lima. Meu pai já me avisou, já preparou meu espírito, que o carro tá bem sujo. Então, depois de um bom período aí, então vamos voltar a ter os 2 carros aqui na garagem. E é engraçado, né? A Bíblia fala que quem fica olhando para o tempo não faz nada. Olhei a previsão do tempo, que seria de chuva essa semana. Essa madrugada choveu muito, muito, muito aqui em Nova Lima. E aí eu tenho que sair com o carro provavelmente semana, trocar óleo, fazer umas coisas assim. Eu falei, vou limpar só por dentro. Aí acabou que eu lavei ele aqui por fora também. Deixar ele no jeito, e aí esperando chuva até agora não veio nada não. Aí é aquela situação que é passar um pretinho aqui, pôr o carro ali na rua, aí cai aquela água. Faz parte demais isso aí, completamente tranquilo, né? O que eu não gosto é ficar andando com o carro sujo. Até porque eu tenho uma ideia que eu sempre falei com vocês aqui, é deixar ele pronto para a próxima viagem. Eu tenho um serviço aqui agendado para ele dia 7. Hoje é dia 27, né? Igual eu falei, são 10 dias aí pela frente, mas vai que surge uma novidade, tem que estar preparado, né? E aí, pessoal, até um vídeo rápido aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. A minha esposa, algumas vezes, ela já pegou no meu pé, falando sobre a importância de saber falar não. E ela fala que às vezes eu tenho dificuldade com isso, e de fato é uma realidade, é complicado, cara. Às vezes você se posicionar contrário, às vezes a pessoa está numa expectativa ali de ter uma resposta e você ser contrário a ela, e isso de certa forma, pelo menos eu tenho uma certa dificuldade, apesar do que eu tenho notado que eu tenho conseguido meio que me posicionar aí de algumas maneiras. E aí até essa é a questão desse vídeo. Teve uma pessoa no comentário que eu falei no vídeo que eu falei sobre se o cliente tem sempre razão. Teve uma pessoa que fez um comentário lá que eu achei muito assim, encaixou perfeitamente para aquela discussão. Ele falou assim, ó, quem não dá razão para o cliente vai quebrar, e quem sempre dá razão para o cliente vai quebrar mais rápido ainda. Então vocês veem que é um negócio que de fato é um conflito mesmo para todos os lados, até porque tem muita gente que fala que no caso aqui do transporte tem passageiro que, se depender dele, você vai pôr ele dentro de casa ao final de uma viagem. E olha só que situação curiosa, nessas 2 últimas viagens que nós fizemos. A anterior eu relatei para vocês a questão do ônibus parar na porta da hospedagem lá em determinado horário, e a cliente achou que não era legal, que o pessoal não ia sair naquele horário. Teve talvez um entreverozinho ali, falei com ela, não, a gente vai fazer dessa forma, vai parar o ônibus mais cedo para guardar as malas, igual eu relatei aqui para vocês. E aí ela chegou de viagem de manhã, quando foi depois do almoço, ela já me mandou mensagem pedindo para eu reservar para ela a data do ano que vem, de janeiro do ano que vem. Então vocês veem que muitas das vezes a gente fica com medo de perder o cliente, mas assim, uma vez que você se posiciona de maneira gentil, de maneira educada, que você mostra que com base naquele seu conhecimento, na sua experiência, aquela ali é melhor para aquele momento, o cliente entende.
e não fica chateado, continua trabalhando, até porque ele vê, pô, ele tem razão e tal, é organizado, tem um serviço diferenciado, continua trabalhando com a gente da mesma maneira. E aconteceu novamente ontem pela manhã, não era 8 horas da manhã, a contratante dessa viagem, esse carro estava em Aparecida, me mandou mensagem falando que gostaria que o ônibus viesse por dentro da cidade aqui de Nova Lima, parando em alguns pontos. E aí igual eu tô falando pra vocês, apesar de eu saber estar me posicionando, eu acabo tendo uma dificuldade. Eu fui gravar um áudio para mandar para ela umas 4 vezes. Começava a gravar, parava, até que mandei um definitivo e falei para ela, olha, você trabalha com clientes, você trabalha com pessoas, você sabe que é uma relação conflituosa. E eu vou falar uma coisa aqui para você, eu espero que você não fique chateado comigo. Mas marquei para ela uma mensagem, isso é bastante importante falar também, pessoal. Tenha tudo documentado. Às vezes no WhatsApp a gente tem mania de mandar áudio, mas se mandar texto, principalmente para essas questões, esses detalhes de viagem, é melhor porque você tem aquilo ali documentado e, obviamente, o contrato. Nós fizemos contrato ano passado, esse ano nós não fizemos, mas assim, o mesmo problema que a gente teve ano passado, mesmo com o contrato, a gente ia tendo esse ano. E aí ela queria que passasse por dentro da cidade, que fizesse desembarques pelo centro da cidade em locais diferentes do que foram os embarques. E aí eu marquei a mensagem que a gente havia trocado na semana anterior, eu falando para ela, para reforçar com os passageiros, que os locais de desembarque seriam os mesmos onde foram realizados os embarques. E ainda durante a apresentação da viagem eu falei com as pessoas que era importante eles atentarem para o horário de saída lá de Aparecida, em função do horário que chegaria aqui, que quanto mais atrasasse lá, mais tarde seria chegada, daí consequentemente uma dificuldade para arrumar condução para chegar em casa. Falei tudo isso na apresentação. E aí no áudio eu falei com ela, falei, olha, a gente combinou dessa forma, marquei para ela a mensagem que a gente havia trocado. E falei com ela, olha, eu espero que você não fique chateada comigo, que você continue trabalhando comigo, para ano que vem a gente converse uma situação melhor, você expõe essa necessidade para mim previamente, para a gente deixar isso tudo alinhado, porque o que não dá é para no dia de retornar para a viagem eu ligar para motorista e falar assim com ele, mudou a programação aqui, nós vamos fazer dessa forma. É chato. E aí a primeira mensagem que ela me mandou após ouvir o áudio foi, entendo perfeitamente. Foi a expressão que ela utilizou comigo. E já falou comigo, vamos continuar trabalhando sim, já deixei o hotel reservado aqui também para janeiro do ano que vem e vamos continuar trabalhando juntos. Então assim, é o que eu tô falando para vocês, é natural a gente ficar receoso, falar, pô, vai perder o cliente, mas aquele cliente que uma vez que você se posicionou de maneira educada, de maneira gentil, você mostrou que ali talvez não seja a melhor escolha, o melhor caminho, se o cliente mesmo assim deixar de trabalhar com você, é porque de fato ia ser uma pessoa que ia te dar dor de cabeça em outras ocasiões. Então, assim, uma vez que você seguiu, digamos, esse roteiro de ser gentil, de pontuar essas coisas de maneira objetiva, de maneira franca, verdadeira, não tem por que ter o receio de perder o cliente. E aí eu estou vindo aqui para relatar para vocês, primeiro, que eu tenho essa dificuldade mesmo de algumas coisas me posicionar. E a segunda coisa é que essas duas experiências que foram positivas, que eu de fato me posicionei e as pessoas, pela graça e misericórdia de Deus, vão continuar trabalhando com a gente. Então, assim, uma coisa que eu me empenho ao longo desse período que eu trabalho com ônibus é ter um serviço diferenciado para que as pessoas não façam somente uma viagem comigo. Fez uma, gostou do serviço, avaliou, gostou, continua trabalhando. E aí, até dentro disso, eu estava conversando com um amigo semana passada sobre isso. A gente atinge um nível de prestação de serviço, óbvio que eu continuo fazendo uma avaliação, uma análise crítica, quais são os pontos que eu preciso melhorar. Eu pergunto para o cliente como é que foi, se gostou, se está tudo bem, o que pode ser feito para melhorar. Inclusive, eu me comprometi com ela que ano que vem eu vou estar empenhado a oferecer um serviço ainda melhor. Então, a gente não pode deixar de fazer essa autoavaliação. É natural que é muito mais fácil você apontar falhas no processo partindo de outra pessoa e ter essa dificuldade para avaliar aquilo que cabe a nós. Mas eu estou me esforçando, Assim,
A sensação que eu tenho, inclusive eu já falei isso para vocês em alguns vídeos, que esse ano de 2025 eu preciso mesmo que algumas coisas aqui no nosso dia a dia sejam diferentes. E eu tô me esforçando, eu tô me empenhando, porque a realidade, pessoal, eu tenho 38 anos, mas tem muita coisa que é nova para mim, e aí eu acabo tendo dificuldade. Por exemplo, muitas das vezes as coisas ficaram com o meu pai, e aí agora que eu vou mais assumindo responsabilidade maior no serviço, algumas coisas eu vou tendo dificuldade, mas eu vou aprendendo meio que na marra. Às vezes eu tenho uma preocupação muito grande se a pessoa vai ficar chateada comigo e tal, fico assim meio que pisando em ovos, contornando a situação, mas é aquele ditado, né? Quem fala a verdade não merece castigo. E o que eu posso fazer e faço é pedir a Deus para me dar discernimento, para me dar sabedoria, para que eu venha agir com prudência, com inteligência, que eu não venha ser precipitado. E aí nós vamos caminhando dessa forma, vamos ver, eu espero muito. Vocês sabem por quê? A sensação que eu tenho, vamos desconsiderar o período pré-pandemia, mas no pós-pandemia a sensação que eu tenho é que assim, ó, eu vivi uma experiência no turismo, uma experiência com ônibus, e aí é como se Deus falasse assim comigo, ó, você é igual criança, começou a engatinhar, começou a andar, leva uns tombos, aí começa a correr, e aí você vai crescendo, vai evoluindo, e a partir de um determinado momento você é independente e caminha sozinho. Não é o caso aqui de ser independente de Deus, continuo completamente dependente dele, da misericórdia dele, mas a sensação que eu tenho é que a gente vai chegando num ponto de conhecimento, de experiência, de maturidade, que você já começa a ter que assumir responsabilidades maiores e consequências de decisões mal tomadas, né? Então, eu tenho pensado muito nisso, que é como se Deus tivesse chegado num ponto e falou, ó, você viveu o que tinha para viver, te ajudei, te amparei, vou continuar fazendo isso, mas agora você precisa assumir algumas responsabilidades aí. E eu estou pensando muito nisso, por isso que a minha preocupação em saber me posicionar, em ser honesto, ser justo, assim, dentro do possível, é porque vai muito de opiniões, de pontos de vista, né? Às vezes eu estou achando que eu tô completamente dentro da razão, que eu estou correto, e às vezes quem está me ouvindo, quem está me vendo, não vê dessa forma, né? Então, por isso que não é fácil mesmo. Mas assim, ó, o que eu falei que esse seria um vídeo rápido e vamos aqui para encerrar mesmo, que de fato vai vir chuva. Mas o que eu quero falar para vocês que primeiro, relatar, eu realmente tenho essa dificuldade, eu não sei vocês aí, eu acho que não é fácil alguns posicionamentos, mas eu tô me esforçando, porque tem coisas que precisam ser, tem verdades que precisam ser ditas, verdades de um modo geral, né? Algumas a gente pode tentar deixar passar, mas eu continuo pensando, quem fala a verdade não merece castigo. E assim, eu tô precisando implantar isso aqui no nosso dia a dia. E eu tô assim meio apreensivo com esse possível afastamento do meu pai aqui dos negócios. Ele fala para mim, não, a gente sempre teve essa conversa, e realmente teve, que em algum momento eu assumiria. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele até falou assim comigo, aí imagina você assume o negócio aí, o pessoal vai começar a falar assim, foi só ele começar a tomar conta que as asinhas começaram a crescer. Vocês veem que não é fácil mesmo. Negócio, você tomar decisões de negócios é complicado, você saber falar com o fornecedor, falar com o cliente, complicado, cara, mas é o que a gente se propôs a fazer. Então assim, ó, das duas uma, ou eu aqui, ó, começo a ter uma postura mesmo de dono e tal, às vezes de repente até desagradar um ou outro e fazer o negócio crescer, ou então eu vou continuar sendo mais um, e com sinceridade é o que eu não quero, tá bom? Ficar esse relato aí, encerrar por aqui, porque eu preciso ir embora almoçar, e também o vídeo lá vai ficando longo, né? Deus abençoe vocês. Não se esqueça de se inscreverem, quem ainda não é inscrito, acionar o sininho das notificações, curtir, compartilhar. Nos comentários a gente vai trocando ideias. Um abraço a todos, Deus abençoe abundantemente, conceda uma semana de vitórias aí para cada um de vocês. E até o próximo vídeo.